Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje eu estou com a minha assistente, a minha professora mirim, a Elis, que é a minha assistente de segurar cristal. Mostra aí, Elis, um cristal. Isso. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas de eletrônica analógica e hoje a gente vai começar a falar de semicondutores. Os semicondutores é a base para falar de eletrônica, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de teoria de semicondutores para depois poder então falar de fato dos componentes eletrônicos, que a gente vai ver então diodo, transistores e outros componentes mais. Conforme a gente vai ver, então hoje é a teoria de semicondutores, uma parte aí que diz como que funciona dentro desses cristais semicondutores, né? E depois a gente vai então entrar de fato aos componentes. Certo, pessoal? Pessoal, então vamos lá. Semicondutores. A primeira coisa para a gente estudar semicondutores, a gente vai verificar como que funciona a questão do fluxo da corrente elétrica, tá? A gente tem, conforme a gente vai ver, tem a corrente elétrica convencional e a corrente elétrica eletrônica, tá? A corrente eletrônica e a corrente convencional. Então vamos ver como que funciona essa questão dessas convenções antes da gente iniciar o estudo de semicondutores. Primeira consideração que a gente vai fazer é com relação à corrente elétrica convencional. Vamos verificar como que ela funciona, tá? É aquela corrente que a gente chama de I, corrente I nos cálculos aí de circuitos elétricos. Bom, tudo começou com Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nasceu em 1706 e morreu em 1790, foi um cientista e diplomata norte-americano. Esse rapaz aqui, Benjamin Franklin, em 1750, ele elaborou a teoria fluida da eletricidade. Tá? O Benjamin Franklin é um cara que estudava, além de diplomata norte-americano e tudo mais, ele estudava essa questão da eletricidade. Tanto é que tem aquela famosa história da pipa durante a chuva, né? É óbvio que ele não estava segurando a linha da pipa na hora que cai o raio, senão ele já era. Não façam isso, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Ele fez de fato esse experimento, mas o que ele fez? Ele amarrou uma chave na linha da pipa e amarrou essa linha numa cerca, num lugar lá, tá? A hora que caiu o raio, essa chave ela ficou com cargas ali carregada, né, devido à descarga do raio, tá? Mas a maioria da carga foi para a terra pela linha, claro, né? Então não façam isso, porque é morte na certa, tá? Bom, mas ele fez aquele experimento, então, e ele foi o cara que começou a estudar, então, essa questão da eletricidade, né? Primeiro ele começou com a eletrostática, depois começou a considerar o movimento das cargas elétricas, tá? E ele elaborou essa teoria fluida da eletricidade. O que diz essa teoria fluida? A teoria fluida, ela considera que a eletricidade é um líquido, tá? É um líquido, no caso, né? Nessa teoria seria considerado um líquido invisível, um fluido invisível, sendo então que a corrente elétrica é o fluxo de água, fluxo desse líquido. Então o esse de água, tá? É a corrente elétrica. E a tensão, tá? Tensão elétrica é a força com que empurra essa água, esse líquido num cano, tá? Como que a gente considera essa energia, essa força que empurra a água? Seria equivalente à altura de uma caixa d'água. Quanto mais alta uma caixa d'água, inclusive energia potencial, né? Em física, quem não estudou ainda vai estudar, quem já estudou é considerado energia potencial. Quanto mais alto, você tem uma energia potencial maior. Então a caixa d'água, quanto mais alta, ela vai ter uma energia potencial maior e consegue empurrar a água com mais força, tá? É até uma analogia, né, que a gente fala tensão em circuitos elétricos, diferença de potencial, né? É até uma analogia com essa questão aqui da energia potencial que está relacionada com a altura da caixa d'água, tá? E a resistência elétrica, ela está relacionada com as características de um cano onde vai passar esse líquido, tá? Se é um cano mais grosso ou mais fino, mais comprido ou mais curto, tá? Se for um cano mais comprido, ele tem muito líquido para passar ali, ele tem uma resistência maior. Se for um cano mais fino, tem uma resistência maior, uma dificuldade na água em passar ali.
Então essa é considerada resistência, dificuldade com que a corrente passe em um determinado condutor, tá? Bom, só para exemplificar, tem um desenhozinho que o pessoal costuma utilizar na internet, que é esse aqui, né? Então tá ali o volt, né, que seria a tensão, tá? A tensão empurrando os elétrons, né, empurrando os elétrons que configuram então a corrente elétrica. A corrente está relacionada com o movimento de elétrons em um fio, tá? E o ohm, a resistência, está fazendo o quê? Ela está estrangulando aqui a passagem, ou seja, dificultando a passagem da corrente. Vai ficar fácil aí de lembrar, tá? Tensão, corrente e resistência. Corrente é o movimento então de elétrons relacionado com o fluxo de água. Tensão é a energia potencial, é a diferença de potencial com que faz com que esses elétrons se movimentem relacionado com a altura de uma caixa d'água, tá? E a resistência, ela é a dificuldade com que esses elétrons vão ter em fluir em um determinado condutor, relacionado com um cano mais grosso ou mais fino, a dificuldade de passar líquido ali, tá? Bom, então daí esse cara aqui, o Benjamin Franklin, fazendo esses estudos e considerando essa teoria fluida, ele considerou o que então? Que um copo, além da sua capacidade nominal, tá? Além do que ele suporta, ele vai estar mais cheio, vai estar além, né? Vai estar mais cheio do que ele aguenta, tá? Então este copo ele considerou que estaria com carga positiva, tá? E um copo aquém da sua capacidade nominal, ou seja, por exemplo, um copo pela metade, aquela história do meio cheio, meio vazio, né? Mas um copo pela metade, tá? Ele vai estar o quê? Ele vai estar faltando líquido ali, vai estar faltando esse fluido, que seria a eletricidade que ele considerou, né? Então ele estaria com carga negativa. Então com isso ele define carga positiva é excesso desse fluido e carga negativa é a falta desse fluido, tá? Aí o que acontece? Ele conclui então que um corpo carregado positivamente tem excesso de carga, tá? Que é um copo além da capacidade, então o fluido vai escorrer de onde para onde? De onde tem mais para onde tem menos, tá? Então o fluido, a eletricidade, a corrente elétrica, ela flui de um lugar que tem mais para o lugar que tem menos cargas, que é o que ele está considerando aí, tá? Então a gente chama essa corrente aqui de corrente convencional. É a corrente que o Benjamin Franklin definiu o sentido dela. A partir disso, pessoal, aí teve vários outros pessoas que estudaram eletricidade. Alessandro Volta, né, que o volt vem dele, né? Teve o Ohm, teve o James Watt. Tiveram vários pesquisadores, vários cientistas que estudaram a eletricidade. E eles começaram a estudar considerando isso aqui, que foi o que o Franklin definiu, que a corrente ela flui do positivo para o negativo, tá? Ela sai de uma fonte, passa por todo o circuito, saindo do positivo e vai para o negativo. Então, como tiveram vários estudos a partir daí, tá? Esse sentido da corrente então é adotado por todos eles e acaba sendo adotado até hoje em análise de circuitos. Por quê? Porque foi adotado todos esses anos por todos esses cientistas e não interfere em nada com relação à análise de circuitos. Conforme a gente vai ver, a corrente eletrônica ela tem um caminho diferente, mas para efeito de análise de circuitos não interfere em nada. Então a gente acaba adotando esse conceito, né? Continua utilizando esse conceito da mesma maneira com que Franklin definiu. Mas é importante saber que é o tópico, o próximo tópico, que é o quê? Que a corrente eletrônica ela tem um sentido diferente, tá? Mas saibam que para análise de circuitos isso não interfere em nada. E é por isso que ela é utilizada assim até hoje, tá? Bom, e com relação à corrente eletrônica, eu já dei um spoiler aí para vocês, né? Falei que ela tem um sentido diferente, mas vamos lá então. Corrente eletrônica. A gente começa, para estudar corrente eletrônica, a gente tem que considerar então as características do átomo, tá? Então a primeira pessoa aí que fez uma descoberta importante foi o Thomson, né? Ele descobriu então que o elétron é uma carga negativa. O elétron que compõe o átomo, tá? É uma carga negativa. Ele descobriu que o átomo até então era um outro conceito, né? Mas que ele descobriu então que dentro do átomo existe a massa, né? No caso era uma massa de pudim com passas, né?
mas que os elétrons eles tinham essa carga negativa, tá? Ele comprovou que isso é negativo. Depois veio o Rutherford, e o Rutherford elaborou o modelo orbital, não era mais aquele modelo do pudim com passas encravadas, ele tem um núcleo e os elétrons ficam circulando esse núcleo. É o conceito que a gente utiliza até hoje, o modelo orbital, tá? Rutherford foi um físico e químico neozelandês e ele é considerado o pai da física nuclear, exatamente pelo fato dele ter descoberto, elaborado esse modelo atômico, onde tem o núcleo, onde tem os elétrons circulando, os prótons e tudo mais, tá? E depois veio o Bohr, né, em 1913, e ele propôs um modelo onde os elétrons têm órbitas estáveis. Ele conseguiu provar que cada órbita, né, os elétrons ficam oscilando em algumas órbitas, tá? E essas órbitas são estáveis e cada órbita tem um nível de energia diferente do outro. Então, tem ali uma órbita, a outra tem um nível de energia diferente, quer dizer, para um elétron pular de um nível para o outro, tem que colocar energia ali dentro, tá? Tem que ser aplicada energia ali, para quê? Para que ele consiga pular de um nível de órbita para outro. Isso aí foi o que o Bohr definiu. Com isso, pessoal, o que acontece então? Aí com relação, vamos lá, à corrente eletrônica, né? A gente tem agora a definição de um átomo, que é isso aqui, ó, onde eu tenho núcleo com prótons e nêutrons, tá? E eu tenho aqui meus elétrons circulando esse cara aqui, circulando o núcleo, tá? O que acontece? Conforme eu falei, cada órbita aqui tem um nível de energia diferente, tá? E num condutor elétrico, o que a gente tem? Para que haja corrente elétrica, no condutor elétrico, o que a gente tem? A gente tem que ter uma grande quantidade de elétrons livres, tá? Aí vamos pensar, se tem que ter muito elétron livre, o que é o ideal? É que tenha um átomo que tenha apenas um elétron lá na última camada, ou um átomo que está cheio de elétron na última camada. Talvez seja intuitivo imaginar que seja um átomo que está cheio de elétrons, mas não, isso é ruim. Por quê? Porque se ele estiver cheio de elétrons na última camada, o que vai acontecer? Esses elétrons vão estar naquela camada muito bem definidos, a camada vai estar bem composta, é um átomo bem estável, tá? Então, na verdade, o condutor elétrico, o ideal é o quê? É que ele tenha um elétron só na última camada e que seja componentes que conseguem desprender esse elétron aqui muito facilmente, tá? Tendo um único elétron na última camada. E esse cara aqui desprendendo desse átomo facilmente, pula para o próximo e vai caminhando. O que a gente consegue? A gente consegue montar então um fio condutor metálico, como esse aqui, composto de algum componente, por exemplo, como cobre, a prata ou o ouro, tá? Aqui nesse exemplo eu tenho cobre com 29 elétrons na sua distribuição orbital, sendo que um na última camada, é esse exemplo aqui, né? Então é 2, 8, 18, e depois um elétron aqui na última camada. A prata com 47 elétrons também vai dar um elétron na última camada, se fizer a distribuição orbital, a distribuição dos elétrons ali nas órbitas, né? E o ouro, 79 elétrons, tá? Com um elétron também na última camada. Esses aqui são considerados, dentre outros, né, condutores, mas eles são considerados condutores muito bons, tá? Tanto é que dentro de semicondutores, claro que lugar onde usa pouco para não ficar caro, né? Mas utiliza-se até ouro ali, em alguns casos, para ter uma condução muito boa, tá? Tendo esse elétron na última camada, e muito fácil de desprender, o que eu vou ter então? Um material cheio de elétron livre. Esses elétrons que ficam livres aqui, o que acontece então? Se de repente eu jogo um elétron aqui, o que vai acontecer? Eu empurro um elétron aqui, esse elétron vai entrar na órbita, né? Ele vai chocar com outro elétron que vai empurrar para outro, que vai empurrar, e esses elétrons estão tudo livre ali, bem tranquilão, né? Vai chegar lá no final, o que vai acontecer? Vai sair um elétron do outro lado. Então, o condutor ele funciona dessa maneira. A quantidade de elétrons que eu aplico aqui, ela acaba saindo do outro lado. Por quê? Porque os elétrons vão chocando, empurrando os outros elétrons nas órbitas, né? Até que sai lá do outro lado, tá? É assim que funciona, então, o condutor metálico. Bons condutores vão ter baixa resistência, ou seja, nesse processo de chocar elétron e empurrar para frente, vai despender pouco calor. Maus condutores vai ter uma dificuldade, é um caminho ali cheio de zigue-zague, tá? Para chegar do outro lado, ou seja, tem resistência, e além disso, ele acaba dissipando mais calor, né? E é óbvio também, se você pegar um condutor fininho
e encher de elétron aqui, ó, ou seja, colocar uma corrente muito alta, o que acontece? Esses elétrons ali dentro vão ficar chocando. Mesmo um bom condutor, por exemplo, o cobre, ele tem um limite de corrente que ele pode circular por ele, dependendo da bitola, né? Dependendo da seção. Então, se você coloca muito aqui, uma corrente muito alta, claro, ele vai acabar esquentando por causa desses elétrons chocando ali dentro, tá? Bom, e com isso, então, o que acontece? Na verdade, o caminho, de fato, dentro de um circuito, é o caminho que os elétrons fazem. Se é o caminho que os elétrons fazem, né? E a gente viu que o elétron é uma carga negativa, o que vai acontecer? Na verdade, o caminho é esse, tá? O caminho, se você conseguisse observar lá dentro do átomo o que está acontecendo, dentro do fio o que está acontecendo, o caminho é esse, ele vai sair do negativo, porque aqui eu estou injetando elétrons, é por aqui que eu injeto elétrons. E daí esses elétrons que eu estou injetando aqui, ele vai chocar com outros elétrons no fio e vai passando, e o caminho então é este aqui, ó. Então, conforme eu já tinha até dado um spoiler aí para vocês, né? A corrente eletrônica, ela tem o quê? Ela tem um sentido diferente da corrente convencional. Ah, professor! E agora? Como que eu vou fazer conta? Eu só aprendi a fazer convencional, vai ter que mudar tudo de novo! Não, pessoal, não vai ter que mudar. Isso aqui que a gente vai utilizar, o sentido da corrente eletrônica, é só para compreender o movimento dos elétrons dentro dos componentes. Mas todos aqueles conceitos que vocês viram em circuitos elétricos, tá? Ele continua. E na hora de fazer análise de circuitos, a gente vai continuar considerando o sentido convencional, ou seja, que a corrente sai do positivo e entra no negativo. Então, para fazer conta, para fazer análise de circuitos, é isso aqui que a gente vai considerar, sentido convencional. Agora, para entender, para compreender como que funcionam os semicondutores, é importante a gente saber que, na verdade, o movimento dos elétrons é neste sentido aqui, tá? Então eu vou sempre desenhar, quando for movimento de elétrons, eu vou fazer assim, tracejado e com esses Zzinhos, tá? Indicando que é o movimento de elétrons, tá? E quando for sentido de corrente mesmo, tá? Vou fazer dessa maneira aqui que a gente já conhece. Então, risco, né? Não é tracejado, com a setinha, e a letra I ali indicando corrente, tá? Isso aí para não gerar confusão. Então, maneira de desenhar que a gente vai utilizar aqui na disciplina para a corrente é essa, para a corrente convencional, e para a corrente eletrônica vai ser dessa maneira aqui. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então agora, vamos entrar agora que a gente já viu o sentido da corrente convencional e o sentido da corrente eletrônica, vamos agora entrar de fato em teoria de semicondutores. A gente vai ver um pouco aí sobre semicondutores. O objetivo da disciplina não é ficar muito apegado a isso, então é uma, no máximo 2 aulas aí que a gente vai conversar sobre isso, depois a gente já vai partir para análise de circuitos com componentes eletrônicos, tá? Mas é importante a gente vocês terem esse conceito de teoria de semicondutores, tá? Então vamos lá. Semicondutores, o que é um semicondutor, pessoal? Um semicondutor é um material constituído por átomos tetravalentes. O que é átomo tetravalente? É átomo que tem 4 elétrons na camada de valência. E o que é camada de valência? É essa última camada aqui, ó, tá? Essa última camada aqui que a gente tem, nesse caso aqui, está com 4 elétrons, tá? 2 exemplos muito comuns de semicondutores é o germânio e o silício. Pessoal, todo o estudo de semicondutores, ele se iniciou principalmente com germânio, depois a gente vai ver por que migrou para o silício, tá? Mas hoje em dia, quase que na totalidade, a grande maioria aí dos semicondutores são baseados em silício, tá? Tem pouquíssimo em germânio. Germânio foi no início dos estudos de semicondutores, mas hoje em dia está em desuso, tá? O germânio, ele tem 32 elétrons, então a distribuição atômica dele é 2, 8, 18, 4, ou seja, 4 elétrons livres na última camada, que é a camada de valência, e o silício tem 14 elétrons, ou seja, 2, 8, 4 elétrons na última camada. É esse exemplinho aqui, esse desenho, esse esquema que eu coloquei aqui, tá? Então tem o núcleo, ali com 14 prótons e 14 nêutrons, tá? E 14 elétrons também, tá? A distribuição conforme a gente já viu aqui. Bom,
E como é que fica essa questão, então, para a gente estudar os átomos semicondutores, né? Os átomos tetravalentes ou qualquer outra valência aí, tá? A gente vai considerar, então, cada uma dessas aqui uma camada, tá? Então, nesse exemplo, 3 camadas, e a última, conforme eu já comentei, é a camada de valência, camada com a quantidade de elétrons que a gente tem aí, tá? Nesses espaços entre as camadas, pessoal, a gente chama esse espaço aqui de gap, ou região proibida. O que isso quer dizer? Que aqui não tem elétrons e não pode ter, aqui também não e aqui também não, tá? Isso aqui, pessoal, é óbvio, fazer um parênteses, é óbvio que o elétron ele não está aqui paradinho desse jeito, tá? Como que funciona? É algo muito parecido, inclusive esse sistema aí do Bohr, né, do Thomson, do Rutherford, desculpa, é chamado de sistema planetário. Por que sistema planetário? Porque é muito parecido com o sistema solar, onde tem o Sol no centro e os planetas girando em torno do Sol, tá? Então, a gente não sabe onde que esse elétron está. Na verdade, é uma estatística, tá? Tem o núcleo e o elétron está se movimentando. É uma estatística dele estar em algum ponto nessa órbita, tá? Um outro elétron numa órbita diferente, mesma coisa. Ele está se movimentando naquela órbita, tá? E ele está em algum ponto naquela órbita. Entre uma órbita e outra, ele não fica se movimentando. Ele estaria ali só no momento em que pula de uma órbita para outra. Que é possível ele pular dessa órbita para cá e pular dessa órbita para cá, por exemplo, tá? No momento que pula, que troca, é o único momento que ele poderia estar nessa região proibida. Tirando isso, não existe órbita na região proibida, no gap, tá? E conforme a gente vai ver, tem elementos que têm um gap maior e um gap menor, facilitando ou dificultando, então, o movimento de elétrons entre as camadas. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Pessoal, e aqui tem, então, um diagrama distribuindo as bandas de energia, tá? Então, nesse exemplo aqui do silício, esse aqui é o silício. Nesse exemplo do silício, né? Então aqui, 14, tá? A gente tem aqui, então, uma distribuição de energia dele. Então, na primeira banda, ela está completa, tá aqui, ó, 2 elétrons na primeira banda, ou primeira camada, tá? Segunda banda também está completa. O que a gente tem? 8 aqui na segunda banda, ou segunda camada. Quem já estudou aí química, sabe? A ordem, né? É 2, 8, 18 e assim sucessivamente, né? Depois vai seguindo. E aqui indica a última camada, a banda de valência. A banda de valência, nesse exemplo aqui da distribuição de energia, ela está completa pela metade. Por quê? Eu tenho apenas 4 elétrons nessa banda. Tá? O ideal é que tivesse completo com 8. Então, como eu tenho metade, está indicando aqui metade. Esses gaps aqui, ó, essa região aqui, que é a região proibida, ela é indicada aqui, ó, tá? E dependendo de material para material, esse gap pode ser maior ou menor, indicando exatamente a questão que o elétron ele pode pular de uma banda ou de uma camada para outra, tá? E aqui indica então a quantidade de energia, né? Os gap, essa é uma distribuição de energia então dos elétrons dentro desse átomo, certo? Cristais semicondutores. Bom, acabei de falar com vocês então que os átomos semicondutores são átomos tetravalentes, né? Eles sendo tetravalentes, o que é? Como que ele vai trabalhar? Quando a gente coloca esses átomos um próximo dos outros ali, tá? No caso, por exemplo, estou indicando aqui o silício, tá? Um do lado do outro, o que vai acontecer? Esses 4 elétrons deste átomo aqui vão ficar compartilhados com os elétrons dos outros átomos ali em redor, tá? Ou seja, no fim das contas, vejam bem, esse cara é como se ele tivesse aqui, ó, 8 elétrons na sua última camada, tá? Ele tivesse 8 elétrons na última camada deste átomo aqui. E assim sucessivamente para os outros, a hora que a gente monta uma estrutura chamada de cristalina. Essa estrutura cristalina, ela faz essas ligações, são chamadas de ligações covalentes, tá? Onde o princípio é de compartilhamento de elétrons. Então o que acontece? A gente tem aqui o exemplo de uma estrutura cristalina de silício, tá? Então esse cara aqui no centro, ó, ele está compartilhando elétron com esse aqui,
com esse, com esse, com esse, e assim sucessivamente. E você monta toda uma estrutura cristalina, chamada de estrutura cristalina semicondutora, tá? Com isso, pessoal, o que a gente considera, então? Olhem só, agora, este átomo aqui de silício, ele está como? Ele está com a última camada completa, está com 8 elétrons ali na última camada. Se ele está com 8 elétrons na última camada, então a gente considera que quando é montada uma estrutura cristalina, onde eu tenho essas ligaçõezinhas em vermelho aqui, que são chamadas ligações covalentes, eu vou ter então a última camada completa, e na distribuição de energia, o que eu vou ter então? A primeira banda completa, a segunda completa que já estava, e a última vai estar completa também, a banda de valência vai estar completa também, tá? Então quando eu monto uma estrutura cristalina, isso é importante ter em mente. E daí a banda de valência vira uma banda o quê? Sendo átomos tetravalentes, né? Vira uma banda o quê? Uma banda completa. Ela não está agora faltando elétrons. É como se eu tivesse 8 elétrons ali e eles estão muito bem organizadinhos ali. Eles estão muito bem travados ali nessas estruturas covalentes. Tranquilo? Bom, antes da gente continuar falando de semicondutores, vamos voltar de novo rapidamente a falar de condutor. Eu já tinha mostrado para vocês o átomo de cobre, né? Tá aqui, tá? O átomo de cobre, ele tem essa distribuição atômica aqui, 2, 8, 18, 1, ele é da última camada, tá? Conforme eu falei, ele tem um elétron livre na última camada. O que acontece então? Na primeira banda completa, segunda banda completa, terceira banda completa, e aqui, pessoal, agora tem uma diferença. Eu vou chamar essa terceira banda de banda de valência, tá? Ah, professor, a banda de valência não tinha que ser a última? Pois é, a banda de valência tinha que ser a última, mas neste caso eu tenho apenas um elétron, e esse elétron é muito fácil de perder ele no cobre. Então, ao invés de chamar ele de banda de valência, essa última camada a gente chama de banda de condução, ou camada de condução, tá? E a anterior, que está completinha, que está cheinha, ela vai ser o nome, vai manter esse nome de banda de valência. E a última agora, nesses casos, né, quando eu tenho condutores e elétrons sobrando, elétrons muito fáceis de desprender, ele pula para uma outra camada e eu chamo essa camada aqui de camada de condução. Na distribuição energética, a banda de valência, então, ela fica cheia, que nesse exemplo é a terceira camada, tá? E eu vou ter o quê? Eu vou ter uma outra camada aqui, uma outra banda, que é a chamada banda de condução. O que eu tenho na banda de condução? Alguns elétrons. Não é uma camada cheia, ela não está nem pela metade, assim como eu mostrei lá no caso dos tetravalentes, tá? Ela é uma camada bem vazia, com alguns elétrons indicando aqui o quê? Que os átomos que compõem um material nessa camada vão ter alguns elétrons sobrando ali, tá? Que são esses elétrons aqui, fáceis de se desconectar, inclusive, do átomo, tá? E uma outra coisa, conforme eu comentei, esses gaps de energia, tá? Essa diferença aqui, esse espaço aqui entre uma camada e outra, o que acontece? Isso depende muito de material para material. Nos condutores, esse gap de energia ele é pequeno, em alguns casos ele nem existe. Uma camada está quase junto com a outra ali, tá? Tá tão próxima que até sobrepõe uma a outra, tá? Ou então é um gap muito pequeno, tá? Então o gap de energia entre a banda de condução e a banda de valência nos condutores, ela é muito pequena. Exatamente por quê? Porque é muito fácil perder esse elétron para um outro átomo, receber outro elétron de outro átomo e preencher aqui o que for necessário, ou então esse elétron vai para outro átomo, um outro elétron que está aqui pula para essa camada, depois ele desce e volta para essa camada de novo, então tem ali uma movimentação de elétrons, uma movimentação eletrônica muito grande nos condutores, tá? Isso que é interessante ficar bem claro para vocês, tá? Então os condutores apresentam um pequeno gap de energia entre as bandas de valência e condução, tornando mais fácil o movimento de elétrons entre essas camadas. Então, o condutor, conforme eu comentei, é um samba do crioulo doido. O negócio tá muito fácil perder elétron, receber elétron, é um cara facinho, né? Muito fácil perder elétron, receber elétron, pula elétron de uma camada para outra, volta para outra camada, é algo ali com muita movimentação eletrônica, tá? Tranquilo então, pessoal? Bom, voltando agora para os cristais
para condução eletrônica nos cristais, né? A gente estava falando de cristal sendo condutor. Vamos voltar então para eles, depois de ver os condutores como funcionam, né? Vamos ver aqui agora como que ocorre a condução eletrônica nos cristais. Bom, primeira coisa, se eu tenho aqui uma estrutura cristalina e bem firme, bem definida, tá? O que vai acontecer? A gente espera, né? Já é de se imaginar que esses elétrons vão ficar muito bem tranquilos ali e que essa estrutura está bem travadinha ali, belezinha, tá? E de fato é o que acontece quando? No zero absoluto, tá? No zero absoluto é isso que vai acontecer. Já adianto para vocês, pessoal, o zero absoluto, o valor de fato do zero absoluto, é impossível de alcançar. Por quê? Porque o simples movimento dos elétrons em qualquer átomo já dissipa calor. Então não vai estar zero absoluto. Tá? Então, para que ocorresse o zero absoluto, os elétrons tinham que estar parados. Ou seja, isso é algo, pelo menos hoje, com a nossa tecnologia, não conseguimos. Tá? Pode-se chegar bem próximo do zero absoluto, mas não chega no valor de fato do zero absoluto. Os elétrons tinham que estar parados, porque o simples movimento dos elétrons já despenderia um pouquinho de calor e não chega ao zero absoluto. Tá? Então já é de se imaginar que essa estrutura aqui é algo que funciona muito bem na teoria, mas que na prática tem algumas diferenças. E é exatamente o que a gente vai ver agora. Tá? Então no zero absoluto, o silício não apresentaria elétrons livres. Por quê? Pois todos eles estão fortemente presos pela estrutura do cristal com as ligações covalentes. Tá? Então todo mundo está preso e não teria nenhum elétron livre. Essa última camada aqui está completinha. Tá? Se ela está completinha, o que acontece? É um cara que conduz muito pouco. Né? Conforme eu comentei lá no condutor, no anterior, está aqui, ó, quantidade de elétrons livres é que torna o material condutor. Tá? Se eu não tenho elétrons livres aqui, tá? O que acontece? Ele não é um bom condutor. Então, no zero absoluto, o que acontece? O silício ele não é um bom condutor, porque os elétrons estão muito presos, muito firmemente ali nas estruturas covalentes, tá? Nas ligações covalentes. Só que o que acontece? Fora do zero absoluto, algumas ligações covalentes são quebradas pelo efeito térmico, tá? Então, algumas dessas ligações aqui são quebradas, tá? E o elétron passa de uma camada de valência para uma camada superior, que é o que eu mostrei, acabei de mostrar ali no condutor, que é uma camada de condução. Então, em princípio, não teria aqui camada de condução no zero absoluto, ele está bem travadinho, mas na hora que começa a aquecer, tá? O elétron começa a se agitar e pula, tá? Nesse movimento dele, ele sai daqui da banda de valência e vai para onde? Vai para a banda de condução. Indo para a banda de condução, aí começa a ter corrente dentro do cristal, tá? Então, é importante saber, no zero absoluto, ele está travado. Agora, fora do zero absoluto, é o que a gente vai ver como funciona, que é o caso real, né? Que é onde a gente trabalha. Normalmente, a gente está, então, fora aqui do zero absoluto e na temperatura ambiente em torno de 25 graus Celsius. É normalmente a temperatura que a gente usa como padrão para os estudos, né? 25 graus Celsius, tá? Então está bem distante aí do zero absoluto, perto de 300 Kelvin, né? O que vai acontecer então nessa temperatura? Fora do zero absoluto, então, o que acontece? Algumas ligações covalentes são quebradas, tá? Sendo quebradas, o elétron, conforme eu já comentei, ele pula da banda de valência para a banda de condução. Pessoal, no momento que ele pula da banda de valência para a banda de condução, o que ele deixou para trás? Ele deixou para trás um buraco. Está faltando um elétron aqui. Essa falta de elétron aqui vai acontecer o quê? Vai gerar o que a gente chama de lacuna. Tá? Então as lacunas são esses buracos, são essas faltas de elétron devido ao elétron ter pulado de uma banda de valência para a banda de condução. Beleza? Quando isso acontece, então, ó, alguns elétrons pulam da banda de valência para a banda de condução. Tá? Vou ter elétrons aqui na minha banda de condução. Tá? Olha aqui, vou ter elétrons na banda de condução e vou ter o quê? Vou ter lacunas, vou ter buracos na minha banda de valência. Vejam bem, o objetivo é claro, né, que esses buracos, esses vazios sejam preenchidos depois com outros elétrons. E a gente vai ver como que isso que acontece. Mas só para entender, o elétron então ele pula de um lugar para o outro,
vai ficar com um elétron lá na banda de condução e faltando elétron na banda de valência. Conforme a gente vai ver daqui a pouco, esse buraco já é preenchido rapidinho, tá? Mas esses são os nomes, essa é a nomenclatura para essa situação, tá? É chamado de lacuna. E aqui, pessoal, por que ocorre esse pulo, tá? Porque nos semicondutores a gente tem um gap de energia aqui pequeno. Não chega a ser pequeno, assim como no condutor, mas ele é pequeno, bem menor, né, do que no caso dos isolantes. Aqui tem alguns exemplos, vejam bem. O silício, tá? O gap de energia dele é de 1,1 elétron-volt, tá? Ele é um semicondutor. O germânio, 0,67 elétron-volts, tá? É um gap pequenininho. Também ele é um semicondutor. O arseneto de galho, esse símbolo aqui, ó, GaAs, arseneto de galho, tá? Esse aqui é um semicondutor muito utilizado para LEDs. No caso de LEDs, a gente vai estudar LEDs na disciplina, né? Cores de LED e tudo mais. O arseneto de galho, então ele compõe, na hora que você coloca os dois juntos, ele vira, né, um semicondutor, tá? E ele tem em torno de 1,41 elétron-volts. Todos esses aqui são tipos de semicondutores, tá? Existem outros aí, mas mais comuns esses aqui, principalmente o silício, tá? No caso de isolante, o que eu vou ter? Eu vou ter uma energia típica aqui, tá? Um gap de energia típico maior que 5 elétron-volts, tá? Esses são conhecidos como isolantes. Um exemplo é o diamante, tá? Ele é feito de carbono. O carbono, apesar dele ter 4 elétrons lá na última camada, mas ele tem um gap de energia muito grande. Tendo um gap de energia muito grande, o que acontece? Ele é um isolante. Por quê? Porque o elétron ele não pula. É muito difícil ele pular de uma camada para outra. Eu teria que esquentar muito para isso acontecer. Outro exemplo é a sílica, SiO2. Tá? A SiO2 tem um gap de energia de 9 elétron-volts. Ele é um isolante bem grande, né? Muito bom, né, para a situação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui alguns componentes, eu vou mostrar para vocês. Só um momentinho, pera aí. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês algumas rochas, alguns elementos que eu tenho aqui de alguns materiais. Esse aqui, ó, é um pedaço, tá, de um semicondutor, um pedaço de silício. Vou colocar aqui, ele dá foco, olha só, tá? Silício. Como que isso aqui foi obtido? Na verdade, o silício, pessoal, ele é composto basicamente de alguns elementos que tem na areia, tá? É tirado, a areia é a sílica ali, o SiO2. Mas o silício, de fato, né, para montar uma estrutura cristalina dessa, o que tem que ser feito? Tem que ter colocado só silício, tá, nessa estrutura, e daí depois, então, ele é virado esse semicondutor. Então ele é obtido na natureza, sílica, da própria areia, e retirado o elemento, tá? Então, processos químicos, eletroquímicos aí são feitos, e tira só o silício. Depois que é retirado e obtido só o silício, aí ele é fundido, foi fundido nesse material. Esse material que foi um aluno que me passou, trabalhava na Alcoa, tá? É um pedaço de silício lá, inclusive pode ver que ele é manufaturado, tem até uma parte aqui derretida, né? Ele não foi encontrado dessa maneira na natureza, tá? Ele foi processado para chegar nisso, tá? Então parece uma pedra obtida na natureza, mas não, ele foi processado para chegar nisso. E esse aqui é um pedaço de silício que é utilizado aí para materiais, então, para semicondutores. Esse outro aqui, esse aqui já é da natureza, tá? Obtido na própria natureza. Deixa eu dar um fundo aqui para vocês conseguirem focar. É uma pedra, tá? Isso aqui é encontrado no solo. Engraçado, interessante que dá para ver que ela brilha bastante, ó, tá? Isso aqui é sílica, é SiO2, tá? É um material extremamente isolante, tá? E é um material condutor de calor. Ele conduz calor, mas não conduz eletricidade, tá? Ele é muito utilizado em dissipador de calor. Quando a gente coloca, por exemplo, ali um transistor e coloca um dissipador do outro lado, vocês vão ver mais para frente durante a disciplina como funciona isso. Quando a gente for ver transistor, eu vou mostrar alguns transistores para vocês. Então você coloca o transistor e prende com parafuso ali. Só que se você só prender com parafuso metal com metal, você está conduzindo
eletricidade de um lado para o outro. Então é colocado uma película, inclusive olhem só, eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Vou descolar, olha só. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tem várias camadas, ó. Tem várias camadas aqui. Tem de ver, né? Mas ali, ó. Tá abrindo, tá? Tem várias camadas essa rocha, tá? De sílica. Então ele é colocado, claro que não é dessa maneira, né? Ele é feito, ele é processado na indústria e tudo mais, e ele é colocado entre o transistor e o dissipador de calor. Para quê? Para não conduzir eletricidade, porque ele é um isolante, é um péssimo condutor, mas para conduzir calor, ou seja, para dissipar calor. E aqui tem uma outra rocha, um pedaço de quartzo, tá? Minha filha estava mostrando que é um cristal de sílica, tá? SiO2. Claro que o pedaço de quartzo não está lapidado nem nada, né? É cru, do jeito que foi encontrado na natureza, mas isso aqui é um cristal de sílica, SiO2, tá? Então aqui são alguns exemplos de materiais, isolante também, né? Isolante elétrico e semicondutor, tá? Semicondutor. Então esses são alguns exemplos de materiais aí encontrados na natureza, ou processado, no caso desse aqui, tá? Ou processado, e corresponde a esses materiais que eu estou mostrando para vocês. Vamos voltar então lá para a apresentação. Bom, agora que eu mostrei para vocês alguns materiais, né? Alguns desses materiais que eu indiquei aqui, claro que eu não tinha um diamante para mostrar para vocês, né? Mas alguns desses materiais, vamos ver como é que funciona a questão dos elétrons dentro desse material, tá? Como é que fica a condução eletrônica dentro desses cristais de silício. Então, conforme eu comentei, o elétron pula da banda de valência para a banda de condução, e o que vai acontecer? Algum elétron que está ali próximo, ele vai ali preencher aquele buraco, tá? No momento que ele preenche aquele buraco, é estabelecida então uma ligação covalente, tá? Ele vem aqui, preenche aquele buraco, estabelece aquela ligação covalente, mas em contrapartida acontece o quê? Quebra a ligação covalente aqui e gera o quê? Uma lacuna aqui, tá? Então a lacuna que estava aqui, no momento anterior, ela veio para onde? Ela veio para cá agora, tá? Então esse elétron foi para lá, tinha lacuna aqui, agora a lacuna está aqui. O que vai acontecer? Algum outro elétron próximo vai pular para cá. No momento que pula para cá, aqui preenche a ligação covalente, e essa lacuna que estava aqui vai acontecer o quê? Vai gerar uma outra lacuna em outro ponto. Então aqui, por exemplo, tá? Então o elétron que estava aqui foi para lá, olhem só, aqui era uma lacuna, preencheu, fez a ligação covalente, e aqui agora aconteceu o quê? A lacuna abriu aqui agora, tá? Mesma coisa aqui, a lacuna era aqui, agora a lacuna foi para lá, a lacuna veio para cá. O que vai acontecer? Um elétron vem para cá, estabelece essa ligação covalente e abre uma lacuna aqui. E assim sucessivamente. O elétron vem para cá e assim sucessivamente. O que acontece? Vira uma bagunça ali então dentro do cristal. Elétron que pula, elétron que sai, pula para a banda de condução, sai de um átomo e vai para o outro e vai preenchendo. E o negócio vira um carnavalzão ali, ó. Cada um indo para o seu lado e pula para a banda de condução e fica na banda de condução, o outro ali de repente volta, né? Depois ele volta, ele recombina, volta para cá, dependendo da situação, tá? Mas o efeito térmico faz com que eles pulem e aconteça isso, esse movimento ali desordenado de elétrons. Então, ó, o elétron, na verdade, ele acabou fazendo esse caminho aqui, ó, tá? Então ele teve esse caminho. A partir daqui, se a gente considerar esse exemplo, né? Ele fez este caminho aqui, tá? O primeiro ali pulou para a banda de condução. Em contrapartida, houve um movimento de lacunas também. Vocês concordam comigo, pessoal? Olha só, tinha uma lacuna aqui, depois ela veio para cá, depois ela veio para cá, depois ela veio para cá e ela finalizou aqui. Ou seja, teve um movimento de lacunas neste sentido aqui, ó. No sentido contrário do movimento dos elétrons. Os elétrons tiveram esse movimento e um movimento de lacunas neste sentido. Isso é interessante vocês terem em mente. O elétron ele movimenta para um lado, se tem uma lacuna ali, ela vai ser aberta do outro lado, então tem movimento de elétron para um lado e de lacuna para o outro. Só que aqui é um movimento tudo desorganizado, é um carnavalzão lá, uma bagunça, tá? Um carnavalzão sem trio elétrico.
tá? Um carnavalzão, cada um pro seu lado, cada um correndo, fazendo o que quer. É uma bagunça total. Beleza, pessoal? Bom, e aqui na distribuição de energia, é importante a gente falar também o quê? Que esses elementos aqui, ó, são lacunas, tá? Esses aqui são elétrons, e que os elétrons são portadores de carga negativa. Isso aqui a gente já viu, né? Desde lá do começo, Thomson, né, descobriu que o elétron é um portador de carga negativa. Consequentemente, o que vai acontecer? Se aqui tem a falta de um elétron, a lacuna, ela é o quê? Ela é um portador de carga positiva, tá? Então a gente diz que aqui nessa banda está cheio de cargas positivas e que nessa banda, na banda de condução, está cheio de cargas negativas, tá? Isso aqui é só para representar para vocês aqui na banda de energia, nas bandas de energia, né? Como que fica essa questão da distribuição das cargas, negativa e positiva. Tranquilo? Bom, e uma questão interessante de falar é que a energia do gap do germânio, ela é menor, né, dentre todos aqui que eu apresentei, é a menor delas, né? Ela é menor por quê? Porque este material, o germânio, ele tem mais elétrons livres na temperatura ambiente. É isso que significa, tá? Que o germânio, ele tem mais elétrons livres na temperatura ambiente. Aí vocês vão me falar, professor, então ótimo, vamos utilizar o germânio. Esse aqui é o cara, porque se ele tem mais elétrons livres na temperatura ambiente, vai estar cheio de elétrons aqui, tá? Vai estar cheio de lacunas aqui, ele virou um bom condutor, então, beleza, vamos usar o germânio. Pois é, não é interessante usar o germânio exatamente por quê? Porque ele tem a dependência da temperatura. Ou seja, digamos que você monta um circuito, dias mais quentes ele conduz mais, dias mais frios ele conduz menos. Péssimo isso, né, pessoal? A gente quer independência da temperatura, tá? Então o germânio, ele é um material pouco utilizado hoje em dia, porque descobriu-se o silício e viu que o silício ele tem uma independência maior com relação à temperatura. Ele é menos dependente com relação à temperatura que o germânio. Com isso, o que a gente faz então? A gente utiliza muito mais o silício e hoje em dia utiliza menos o germânio, principalmente porque o silício a gente consegue obter isso da areia, tá? É algo muito fácil, tem de sobra aí no planeta, tá? Então muito fácil de se obter. Além de ser fácil de obter, ele é menos dependente da temperatura, tá? Bom, e essa questão da temperatura, é importante então a gente ter claro o quê? Quanto mais alta a temperatura, maior o número de elétrons de valência empurrados para a banda de condução e maior vai ser a corrente no cristal, tá? Então quanto maior a temperatura, mais elétrons eu vou ter pulando daqui para cá, tá? E o que a gente tem é o seguinte, que na temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura considerada a temperatura ambiente, né? A corrente ela é muito pequena, a quantidade de elétrons aqui ainda é pequena, tá? Para ser utilizável. Nessa temperatura, o cristal, por exemplo, de silício e mesmo de germânio, arseneto de galho, ele não é nem um bom isolante e nem um bom condutor, tá? Um bom isolante, ele teria essa última camada aqui preenchida, nada aqui e um gap de energia alto, tá? Não é o caso que eu estou mostrando para vocês. Um bom condutor, ele tem um gap de energia pequeno e vários elétrons pulando daqui para cá, tá? E no caso do semicondutor, a gente tem um gap de energia maiorzinho, tá? E alguns elétrons pulando devido ao efeito térmico, devido à temperatura, tá? Nesse caso, então, esses elementos eles não são nem um bom condutor e nem um bom isolante. E por isso são chamados de semicondutor, tá? A nomenclatura semicondutor vem exatamente daí. Ele não é nem um bom condutor e nem um bom isolante. Certo? Professor, se ele não é nem um bom condutor, nem um bom isolante, pra que serve essa porcaria que não é bom pra nada? Pois é, exatamente aí que tá a questão, pessoal. Ele não é nem bom para uma coisa, nem bom para outra. Mas a gente vai trabalhar com ele de maneira a quê? De maneira que numa dada situação ele seja um bom condutor e numa dada situação ele seja um bom isolante. Ou seja, é um componente que eu vou conseguir fazer com que, dependendo da situação, ou ele conduza ou ele isole o circuito. E é aí que é todo o conceito e toda a brincadeira e toda a necessidade de se utilizar
semicondutores. Tranquilo, pessoal? Bom, e como que é a corrente dentro do cristal? Acabei de falar com vocês que é um carnavalzão, vai cada um pro seu lado, e pula, e sai, e vai mudando, sem ordem nenhuma. Como que a gente estabelece, então, uma corrente dentro desses componentes? A corrente ela é definida quando a gente aplica uma tensão externa. Lembra que eu acabei de falar no início agora da aula, né? A tensão é o que faz com que os elétrons se movimentem, ela direciona, ela força o movimento de elétrons. Então, se eu aplicar uma tensão externa, aí vai acontecer o quê? Eu vou forçar com que os elétrons se desloquem ordenadamente. E o movimento ordenado de elétrons é o que a gente conhece por corrente elétrica, tá? Ou corrente eletrônica, tá? Então, com isso, vai ter um movimento em uma dada direção. Aqui eu desenhei, ó, novamente, a distribuição para vocês aqui, tá? Das camadas de energia, tá? É claro que dentro do componente não é assim, mas é só para compreender. E vou aplicar tensão. Aqui eu tenho o positivo e o negativo. Vou aplicar tensão e vou ver o que acontece ali dentro. Se eu tivesse um microscópio, uma maneira de ver lá dentro, como é que aconteceria, tá? Então, o que acontece? Eu injeto elétrons, tá? Aí esses elétrons que estão sobrando aqui, ó, na banda de condução, o que vai acontecer? Eles vão caminhar para lá. A hora que eu injeto um elétron, ele choca com outro, e vai seguindo, assim como no condutor, e sai lá do outro lado, tá? Então este é o movimento eletrônico, movimento de elétrons. Em contrapartida, a gente viu que acontece o que com as lacunas? Elas têm um movimento contrário aos elétrons. Então as lacunas vão se movimentar daqui para cá. É como se a gente tivesse uma estrada com duas pistas. Uma pista num sentido para elétrons e outra pista no outro sentido para lacunas. Cada um se movimenta numa pista sem se chocar, porque está cada um em uma órbita. Está um lá na banda de valência, outra de condução, né? Sem se chocar, e os dois se movimentando. Então os elétrons vão para um lado e as lacunas para o outro. Lembrando que os elétrons têm carga negativa, são portadores negativos, e as lacunas portadores positivos, tá? E dentro da estrutura cristalina, o que vai acontecer? Então, se eu coloco aqui, se eu aplico, né? Isso aqui é também um exemplo, não teria como ver dentro do componente, né? Mas digamos que eu tivesse como aplicar dentro desse pedaço de cristal aqui elétrons. Na hora que eu aplico o elétron aqui, o que acontece? Tá? Alguns elétrons vão pular lá para fora, para a banda de condução, vão gerar lacunas ali. Essa lacuna vai ser preenchida por outro elétron, que gera uma lacuna ali, que vai preenchido por outro elétron, que gera uma lacuna, e que vai por outro elétron, e esses elétrons que estão entrando estão fazendo esse caminho. Então o elétron entra, está fazendo esse caminho aqui no cristal, tá? Fazendo este caminho aqui no cristal, e a lacuna está fazendo o quê? Este caminho, o caminho inverso dentro do cristal, tá? Olhem que interessante. Então eu tenho elétron para um lado e lacuna para o outro. Tá aqui, corrente de elétrons para o lado e corrente de lacunas para o outro. Agora, é importantíssimo ter em mente o que? A corrente de lacunas ela só acontece dentro do cristal semicondutor, pessoal. Não existe lacunas aqui no condutor metálico. Por quê? Porque no condutor metálico eu já tenho um monte de elétron livre, independente de estar mais quente ou não, do elétron ter que pular da banda de valência para a banda de condução. Então, digamos que isso aqui fosse do metal, né? No metal eu não tenho as lacunas aqui, tá? Eu vou ter um monte de elétron, mas eu não tenho as lacunas. Então este movimento de lacunas só acontece dentro do semicondutor. Isso não acontece dentro do condutor. Dentro do condutor, movimento de elétrons. Dentro do semicondutor, movimento de elétrons para o lado e de lacunas para o outro, em vias diferentes, tá? E dentro do isolante, movimento de nada. Isolante não tem elétrons livres, então você injetando elétron aqui, ele não vai conduzir. É óbvio, né, que você pegar um pedacinho de borracha desse tamanho, colocar 5.000 volts ali, chega uma hora que ele não vai aguentar. Por quê? Porque você está injetando, forçando tanto que tenha corrente de elétrons que ele vai entrar em ruptura, tá? E um momento ali vai abrir arco e vai ter corrente. Mas, então, todo elemento tem seu limite. O limite é exatamente esse, tá? Do que? Do elétron sair, conseguir sair, se quebrar essa ligação covalente e ir para um dado local onde ele consegue se movimentar. Então, nos condutores, se a gente estiver trabalhando dentro da faixa de trabalho dele,
ele não vai conduzir, porque não tem elétron livre, tá? Tranquilo com relação a isso? Bom, e o último item da aula de hoje, dopagem. O que é dopagem? Ah, professor, dopagem é o que meu amigo faz. Ele fica lá, fica se dopando. Ah, rapaz, isso é muito feio. Pois é, tem gente que faz isso realmente, né? Nada bonito, tá? Bom, mas o nome ele tem um pouco de ligação aí com o que o seu amigo está fazendo, né? Dopagem, o que que é? É você colocar impurezas dentro do seu organismo ou dentro do seu material, tá? Então o seu amigo está colocando impurezas lá, é isso, né? Agora, dopagem aqui dentro dos semicondutores, o que que é? A gente tem então o que é chamado de cristal intrínseco, tá? Um cristal intrínseco é esse que eu mostrei aqui para vocês, que é um cristal só de silício, por exemplo, tá? É um cristal sem dopagem e o mais puro possível, tá? E um cristal extrínseco é um cristal com impurezas, dopado com impurezas. Para que eu quero impurezas? O ideal não seria que ele ficasse o mais limpo, o mais puro possível? Sim, o ideal é isso. Só que, se ele ficar dessa maneira, ele só vai ter elétrons livres dependendo da questão térmica, né? Ele vai ficar dependente da questão térmica. Então a dopagem, o que que eu faço? Eu aumento o número de elétrons ou lacunas, tá? Com essas dopagens, colocando materiais ali dentro, são essas impurezas, tá? De maneira a diminuir a dependência com a temperatura. Ou seja, com isso eu consigo materiais que têm mais elétrons ou que têm mais lacunas, independente da temperatura. Ele vai ter mais elétrons ou lacunas sem eu precisar ficar dependendo dessa questão térmica. E isso é ótimo. Dentro da eletrônica, a gente não quer montar um componente que a 50 graus funcione diferente do que a 35 graus, que funcione diferente a 10 graus. Claro que existem limites que os componentes trabalham, tá? Mas o ideal é que a gente consiga, quanto maior o limite, melhor, né? E isso é feito como? Colocando essas impurezas. Já adianto para vocês, pessoal, que isso aqui, apesar de chamar impureza, parece, vou sujar, vou pegar meu componente e sujar ele, fazer qualquer coisa lá. Não, isso é um negócio feito, muito bem feito, num laboratórios limpíssimos, são laboratórios com alta, com microscópios de alta precisão, tá? São processos de altíssima precisão, porque primeiro eu preciso de um cristal intrínseco, ele tem que ser o mais limpo, o mais puro possível, e depois eu vou colocar impurezas nele da maneira como eu quero, a quantidade que eu quero, tudo muito bem medido, muito certinho. Então, a hora que fala impureza aqui, não é um negócio de qualquer jeito, né? É um negócio muito bem controlado, tá? Apesar da palavra impureza, às vezes ela remeter a uma questão mais de qualquer jeito, não, tá? É um negócio muito bem controlado e tem que ser, quanto mais puro esse cristal e quanto mais bem feita essa dopagem, melhor é o seu semicondutor, tá? Bom, já é de se imaginar então que a gente vai ter cristais dopados com elétrons e cristais dopados com lacunas. E é exatamente o que acontece. A gente tem a dopagem do tipo N e a dopagem do tipo P, tá? N vem de negativo e P vem de positivo. Por que vem de negativo e positivo? Vem de negativo porque a dopagem tipo N, eu vou dopar meu cristal com elétrons a mais, tá? E a dopagem tipo P, eu vou dopar meu cristal com átomos de maneira a ter lacunas a mais, tá? Lacunas sobrando. Quais são esses átomos então? Pessoal, para ter elétrons sobrando, para ter elétrons a mais, o que eu preciso então? Em vez de colocar ali um átomo tetravalente com 4 elétrons na última camada, eu vou colocar o quê? Vou colocar átomo pentavalente com 5 elétrons na última camada. Por quê? Porque eu quero elétrons a mais, tá? Exemplos disso é o arsênio, antimônio, fósforo, tá? São átomos que a gente pode dopar aí os cristais intrínsecos, tá? E dopagem tipo P, eu vou utilizar o quê? Átomos trivalentes, com 3 elétrons na última camada, porque eu quero gerar lacuna, eu quero que dos 4 ali que tinha, né, a ligação covalente, tenha um buraco, tenha uma lacuna aqui. Então vou utilizar
3 átomos com 3 elétrons na última camada. Tá? Exemplos disso é o gálio, o boro e o índio. Tá? Então eu tenho aqui alguns exemplos, vejam bem, que eu coloquei o arsênio nesse exemplo, e aqui eu coloquei o gálio no lugar do silício. O que acontece na hora que eu ponho o arsênio? Mantém as ligações covalentes, tá? E sobra um elétron aqui, ó. Esse elétron, o que vai acontecer? Ele vai pular para a banda de condução. Então ele está livre aqui na banda de condução. Está cheio de elétrons livres na banda de condução. E no diagrama de energia, eu vou estar cheio de carga negativa, que são esses elétrons a mais dentro de um cristal do tipo N. Tá? N de negativo, elétrons. E aqui o que acontece? Da mesma maneira, né, análogo, eu vou ter o que? O gálio. Gálio são 3 elétrons na última camada. Fiz aqui então ligação covalente, covalente, covalente. Aqui ficou um buraco. Este buraco é uma lacuna. Tá? A gente vai tentar, esse átomo, ele vai tentar colocar um elétron ali para ocupar esse lugar e estabelecer uma ligação covalente, virando um íon, né? Estabelecer uma ligação covalente. Mas enquanto isso não ocorre, é uma lacuna que eu tenho aqui. Então o que acontece? A hora que eu encho de gálio, tá? Aqui no cristal intrínseco, eu vou gerar então um cristal do tipo P, que vai estar cheio então de lacunas e cheio então de quê? De portadores positivos. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Bom, com isso, a gente diz que esses portadores, tá? Que são devido à dopagem, são chamados de portadores majoritários dentro do cristal. Ou seja, dentro do cristal, a maioria dos portadores são do cristal tipo N, a maioria dos portadores vão ser portadores negativos, que são elétrons, tá? São esses caras aqui. E no cristal do tipo P, a maioria dos portadores vão ser portadores positivos, são lacunas, tá? Que são esses portadores majoritários devido exatamente à dopagem. Então, com a dopagem, a gente consegue obter esses portadores e é isso que vai fazer com que ele funcione legal. Só que nem tudo é flores, tá? A gente continua tendo o quê? Continua tendo o problema da temperatura. Então, além da gente ter colocado elétrons aqui a mais e lacunas aqui a mais, tá? Devido à temperatura, alguns elétrons vão acabar pulando daqui para cá e alguns elétrons vão acabar pulando daqui para cá. São poucos, mas vão, tá? Então o que acontece? A maioria dos portadores que eu tenho são esses, que são chamados portadores majoritários, mas eu vou ter portadores minoritários, que são alguns portadores de menor quantidade que vão aparecer devido ao efeito térmico, tá? Então aqui, ó, vão aparecer portadores chamados de minoritários devido ao efeito térmico. E é exatamente o que está indicando aí no slide, tá? Então esses portadores aqui, ó, são minoritários devido ao efeito térmico, são indesejados. O ideal é que tenha o mínimo possível de portadores minoritários em cada componente, mas é importante vocês saberem o quê? Que eles existem. Então, para a gente entender alguns efeitos, tá? É importante saber que eles existem. Mas o ideal é que eles fossem o mínimo possível, tá? E que vai acontecer, isso de qualquer maneira vai acabar acontecendo, tá? Apesar da dopagem, tem então esses portadores majoritários. No cristal tipo N, a gente vai ter o quê? Portadores minoritários, que são lacunas, e no cristal do tipo P, a gente vai ter o quê? Portadores minoritários, que são elétrons de cargas negativas. Lembrando que são portadores indesejados, mas que eles vão acontecer aí no momento que você tiver um componente, estiver utilizando algum componente. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então é isso. Com isso a gente finaliza a videoaula de hoje. A gente viu um pouco aí da teoria de semicondutores, como que se monta um cristal de silício, como que ele se comporta, né? A questão da dopagem tipo N, tipo P, as impurezas, questão da corrente eletrônica, que ela tem um sentido inverso da corrente convencional. Os elétrons, na verdade, eles circulam, né, no sentido inverso da corrente convencional. Então, com isso, a gente deu uma resumida aí na videoaula de hoje. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo e eu respondo e
acabei de comentar com vocês que o movimento ali é uma bagunça, é um carnavalzão, vai cada um pro seu lado. E a gente tá. Olha pra câmera aqui, dá um sorriso bonito pra aparecer seu dente.